Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui para mais uma aula do Anatomia Facilitada. Hoje a gente vai conversar sobre o neurocrânio, um assunto do nosso módulo 2. Vamos lá, esse aqui é o sumário dessa aula, que vocês já estão habituados, e recomendo que vocês deem um pause nesse momento para já ir se habituando com os assuntos que vão ser tratados. Dando início então, o que é o neurocrânio, né? O neurocrânio, primeiro a gente tem que entender que o nosso crânio ele é dividido anatomicamente em duas porções, o neurocrânio e o viscerocrânio. E como é que acontece como é que é feita, né, essa divisão? Essa divisão ela é feita através de uma linha imaginária que é traçada por meio de dois pontos, um ponto anterior e um ponto posterior. O ponto anterior é chamado de násio, tá? E o ponto posterior chamado de íneo. O ponto násio ele tem origem na raiz do nariz, enquanto o ponto íneo é um ponto localizado na reunião das linhas occipitais superiores com o plano médio sagital. Bom, não se assustem com essa informação, basta entender que nesse momento que a gente tem uma linha imaginária que é traçada através de dois pontos, um ponto anterior e um ponto posterior, que serve como referência para a gente delimitar tudo que está acima desta linha como neurocrânio e tudo que está abaixo dela como viscerocrânio. Bom, o neurocrânio, propriamente dito, ele funciona como um capacete que abriga o cérebro e todas as estruturas que estão associadas a ele, como as meninges, as artérias e as veias cerebrais. E também, é claro, partes dos nervos cranianos. Além do neurocrânio, como eu falei para vocês, nós temos o viscerocrânio ou o esplancnocrânio também. O que é importante saber do esplancnocrânio que é a região do crânio onde a gente encontra a maior parte das vísceras, como os músculos da mímica, os músculos da mastigação, a língua, todo o conteúdo da cavidade orbitária, enfim. É isso que a gente precisa entender sobre essa divisão. Agora, os ossos do neurocrânio. A gente tem que entender quais são os ossos que fazem parte do neurocrânio. Bom, nós temos 8 ossos no neurocrânio, sendo 2 pares e 4 ímpares. Primeiro, os pares. O que é um osso par, né, pessoal? Se você não teve contato ainda com esse termo, um osso par é aquele osso que é bilateral, ou seja, é um osso que se eu tenho ele de um lado, eu vou ter um semelhante do outro lado. Por exemplo, aqui nós temos 2 ossos pares, que é o osso parietal e o osso temporal. O osso parietal ele está destacado em verde, a gente pode observar ele nas duas imagens, mas está melhor destacado na vista lateral, que é essa imagem da direita. Bom, na imagem anterior a gente pode ver como de fato nós temos 2 parietais, né? Um parietal direito e um parietal esquerdo. Bom, o meu serve para o temporal, que é esse osso que está destacado com uma cor que eu acredito que é um vermelho. Tá? Dá de ver bem ele na imagem da direita, que é a vista lateral do crânio. Além desses 2 ossos pares, que totalizam 4, né, nós temos mais 4 ossos ímpares. Tá? São eles o osso frontal, que é esse osso aqui da testa, destacado em azul na imagem. O osso etimoide, que ele está destacado aqui nessa imagem anterior, em cinza, tá? Aqui na cavidade nasal, dá de ver bem pouquinho, esse é um pedacinho dele, tá? Ele é melhor observado numa imagem sagital, tá? Depois eu mostro ele melhor para vocês mais adiante. Temos também o osso esfenoide, que é esse osso amarelo, tá? Destacado em amarelo aqui, que a gente pode observar nas duas imagens, mas principalmente na vista lateral. E na vista anterior também a gente pode ver ele na cavidade orbitária, ele compondo ali grande parte da parede lateral da cavidade orbitária com a sua asa maior. E por fim, nós temos o osso occipital, que está destacado ali posteriormente na vista lateral, uma cor que eu acredito que é um roxo, não sei, tá, pessoal? Me perdoem se eu acabar errando alguma cor, tá? Aqui nessa próxima imagem aqui, eu trouxe destacado os nomes, tá? Na legenda. Se alguém ficou com alguma dúvida, recomendo que dê um pause aí, tá? Mas essa imagem aqui, ela é bem importante, porque tá bem destacado aqui um marco anatômico, que são as linhas temporais superior e inferior, que são linhas que partem do osso frontal em direção ao osso parietal, tá? Aqui agora a gente tem um corte sagital, onde dá, agora sim, na cavidade nasal,
de observar bem o osso etimoide. Tá destacado ali com uma cor que eu acredito que seja um cinza, tá, pessoal? Além disso, outra coisa bem interessante nessa imagem é que a gente pode observar os seios frontal e esfenoidal, que são características dos ossos pneumáticos que eu abordei para vocês lá na aula de osteologia, tá? Bom, agora sobre as suturas. Aqui nessa imagem está representado a calota craniana, que é essa região mais superior do crânio, que é composta pelo osso frontal, os ossos parietais e o osso occipital, tá? O que a gente tem que observar aqui? As suturas, que são pontos de articulação entre esses ossos, que são articulações do tipo fibrosa, como você já deve ter aprendido lá na aula de artrologia. Portanto, nós sabemos que são articulações que não apresentam grande mobilidade, apesar de sim contribuírem para a mobilidade e articulação desses ossos, tá? Então nós temos aqui a sutura coronal, a sutura sagital e a sutura lambidoide. Saliento também para vocês o lambda, que é o ponto de encontro entre a sutura sagital e a sutura lambidoide, tá? Deixo a dica aqui também para, não sei se tem algum fundamento anatômico, né, o que eu vou falar, mas uma forma de decorar o nome, né, da sutura lambidoide, que é um nome meio diferente, é que ela se assemelha um pouco com aquela figura chamada lambda, né, lá da física. Bom, enfim, não sei se vai acabar ajudando alguém, mas foi a forma que eu tive de decorar, né, de aprender esse nome. Bom, agora eu vou abordar para vocês os principais acidentes anatômicos de cada osso do nosso neurocrânio. Saliento aqui para vocês que a gente não vai conseguir aprender tudo nessa aula, tá, pessoal? Esse estudo tem que ser feito de forma prática. Eu só vou destacar alguns acidentes anatômicos que eu acredito que são mais relevantes, tá? Então vamos lá. Aqui no osso frontal, destaco para vocês o arco superciliar, a incisura ou forame supraorbital. O que diferencia essa incisura ou forame é que o forame ele vai ter esse aspecto circular e caso haja um desgaste aqui nessa porção inferior, a gente chama isso de incisura, tá? Temos também a glabela, a margem supraorbital, a fóvea troclear, a abertura do seio frontal e a fossa da glândula lacrimal. Dando sequência, nós temos o parietal. Aqui é importante identificar as margens, que é os pontos onde esse osso vai se articular com os demais, né? A margem frontal, a margem occipital, a margem escamosa. Temos também ali na imagem, na vista medial, né? A vista interna desse osso, nós conseguimos identificar bem o sulco ou impressões da artéria meningia média, que dada a tamanha pressão desse vaso, acaba causando essas impressões no osso parietal. Temos também o osso occipital, tá? Destaco para vocês a protuberância occipital externa, o canal condilar, canal do nervo hipoglosso, forame magno, o côndilo occipital, o sulco do seio transverso, a fossa cerebral, a fossa cerebelar. Agora, no osso temporal, né? Temos que entender principalmente as partes que compõem o osso temporal. São elas a parte timpânica, a parte escamosa e a parte petrosa. A parte timpânica é a parte que está associada ao meato acústico externo, tá? A parte escamosa é aquela parte que está destacada ali em vermelho, que ela é mais anterosuperior, tá? Que ela tem esse aspecto na figura mais liso, tá? E a parte petrosa é a parte mais póstero-inferior, que está associada ao processo da mastoide, tá? Além disso, temos alguns acidentes importantes aqui, o processo da mastoide, o processo estiloide, meato acústico externo, a fossa mandibular é importante para a articulação da articulação temporomandibular, processo zigomático, forame mastoide, o poro acústico interno, tá? Temos também o osso esfenoide, tá? Aqui identificamos os processos pterigoideus, são dois, tá? Um de cada lado, e cada um é formado por uma lâmina medial e uma lâmina lateral. É um acidente importantíssimo, porque é nele que a inserção dos nossos músculos pterigoideus que estão envolvidos
com a mastigação, tá? Temos também aqui as asas maiores, as asas menores, a cela turca, onde abriga a hipófise, né? Temos também forame redondo, a fissura orbital superior, importantíssima, há um trânsito interessante ali de estruturas que se direcionam para a cavidade orbitária. E agora, para finalizar, o etimoide. Temos, então, a lâmina perpendicular, a lâmina cribiforme, as células etimoidais e a crista etimoidal. Bom, pessoal, para finalizar, aqui eu trouxe essa imagem que representa a base do crânio, que é composta em boa parte por ossos do neurocrânio, tá? Aqui a gente consegue observar acidentes anatômicos bem importantes, inclusive alguns que a gente já abordou nessa aula, e eu anexei junto à lista de exercícios que vai estar disponível provavelmente na descrição desse vídeo, uma imagem similar a essa, onde está descrito os principais acidentes anatômicos da base do crânio, junto do conteúdo que passa nesses acidentes. Por exemplo, o forame jugular, o canal carotídeo, o próprio forame magno e o conteúdo, né? O que passa nessas regiões, né? Nesses acidentes anatômicos. Recomendo que vocês estudem antes de realizar a lista de exercícios, porque pode ser que só a aula não seja suficiente. E, é claro, sempre façam o estudo prático, principalmente de neurocrânio, porque é bem importante e são bastante detalhes, né, pessoal? Essas aqui foram as minhas referências e agradeço a todos pela audiência e desejo bons estudos.